Boa noite, me chamo Sávio e moro em Jacarezinho, um município do Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há um tempo atrás e que lembro como se fosse ontem. E o bicho que eu vi naquela noite parecia ter saído de um filme de terror. Tudo aconteceu em 2012. Na época, eu ainda trabalhava com mudanças. E dentre tanta gente que prestei meus serviços, eu escutei várias histórias. Desde histórias felizes até aquelas que fazem qualquer um ter medo. E eu sempre fui um pouco medroso para essas coisas, pois quando eu era pequeno, minha avó sempre falava que era de noite que o mal corria no mundo. E sabe quando você acha que nunca vai acontecer com você? Pois é, eu achava o mesmo. E naquela noite, eu me bati de frente com um lobisomem. Especificamente em 2012, aqui em minha cidade, tivemos vários casos de lobisomem. Inclusive, teve gente que gravou e tirou foto do bicho. E posso afirmar com toda certeza que alguns são reais, pois eu escutei e vi aquele bicho. E confesso que nunca vi nada igual. E ainda hoje tenho muitos pesadelos. No dia do ocorrido, eu tive duas mudanças para fazer. E eu iria fazer da seguinte forma: de manhã eu faria uma mudança e no período da tarde faria outra. Eu só não contava que naquele dia teriam vários imprevistos e atrasei nas duas mudanças. E foi isso que culminou para eu ver aquela horrenda transformação. Na manhã daquele dia, eu estava fazendo a mudança de uma senhora e não contava que teria que fazer duas viagens, pois meu pneu furou no meio do trabalho. Demorou mais de 2 horas só para eu consertar o pneu, pois ainda tive que esperar a minha vez na oficina. E com isso, as horas só foram se passando. Uma coisa que iria demorar 5 horas, acabou demorando 8. E só às 3 da tarde que eu fui fazer a segunda mudança. E novamente, tive outro atraso, pois a dona da casa, vendo que não cheguei na hora, decidiu sair. E eu não sabia onde ela estava. E só às 4h30 que ela chegou. E só aí que eu fui fazer meu trabalho. Eu só terminei tudo por volta das 9h30 da noite. E o que me ocorreu, eu acho que foi obra do destino, pois eu nem ia abastecer meu carro naquela noite, por estar cansado e querer ir direto para casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino, pois me bateu a ideia de abastecer o carro naquela noite e só depois ir para minha casa. E foi aí que fui num posto que fica um pouco afastado daqui, pois lá a gasolina estava mais barata e apesar da distância, valia a pena abastecer lá. Na minha ida, tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta, onde aquela besta estava lá, na beira da estrada. Mais ou menos por volta das 10h30, eu saí do posto, pois fiquei comendo um lanche lá, e nem passava por minha cabeça que eu veria aquela criatura. Entrei no meu carro e segui de volta para casa. Foi quando, bem no meio do caminho, eu vi um homem nu correndo na beira da BR. Eu, com um pouco de receio de ser um assalto, reduzi a velocidade do carro e fiquei vendo aquela esquisitice. E ainda achei que ele tivesse sido vítima de assalto, pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não,
pois ele se virou para mim 2 vezes e não pediu por ajuda e só continuou a correr. Foi quando ele caiu pela primeira vez e na mesma hora ele deu um grito alto de dor, de gente mesmo, mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito, pois a uns 10 metros, novamente ele caiu e em seguida deu um grito, só que mais alto e num tom mais grosso. O homem fez isso mais umas 4 vezes, pois na quarta vez ele não se levantou e ficou no chão, gritando, mas já não era como uma pessoa normal, pois parecia um animal agonizando de dor. E só foi aí que eu percebi que ele estava virando lobisomem. Na hora, me arrepiei todinho e acelerei meu carro para poder seguir o caminho. Assim que passei do lado do homem, percebi que ele já não era um humano normal, pois suas pernas estavam tortas, pareciam estar quebradas, e o seu corpo estava cheio de pelos, além da sua cabeça, que estava grande demais e toda deformada. Tentei sair bem rápido dali, mas aquele bicho começou a correr de 4 atrás do meu carro. E ele vinha numa velocidade que não era normal, pois eu estava a 80 por hora e ainda assim, quase que o bicho me alcançava. E foi só depois que puxei 120 que ele foi ficando para trás. Naquela hora, senti meu coração sair pela boca e fiquei tremendo de medo. E na minha mente, eu só pensava: aquele é o lobisomem de Jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo quanto era de porta, pois minha casa era bem perto de um matagal e eu estava com medo dele sentir o meu cheiro e me seguir até em casa. Mas graças a Deus, aquela foi a única vez que vi o lobisomem. Eu fiquei com trauma daquela BR e só passava por lá de dia e à noite somente acompanhado. Para quem acha que é fácil encarar um lobisomem, eu digo que não é, pois eu vi ódio nos olhos daquela criatura e uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo a ninguém ver um ser daqueles, apesar da curiosidade ser maior que a própria razão. É um bicho muito feio e faz barulhos que parecem ter saído do inferno. Acho que aquele lobisomem estava somente de passagem aqui por minha cidade, pois depois de alguns meses, os relatos de avistamentos da criatura foram sumindo e raramente alguém escutava ou via algo nas noites frias. Eu tive sorte de estar com um carro de mudança, pois se eu tivesse de moto ou a pé, era quase certeza que ele me alcançaria e me atacaria sem hesitar, e não iria sobrar muito de mim para contar a história.